a paz de Jesus possa nos envolver a todos e se transformar naquele veículo de sustentação em nossos corações, para que nós consigamos, utilizando da lição da noite, voltarmos para a nossa condição de espíritos e assim, nessa condição de espírito, compreendermos a nossa própria destinação. Perguntaram para o Chico, no final da década de 60, início da década de 70, o seguinte: dentro da doutrina espírita, como se explicam as mortes, assim aos milhares, em guerras, enchentes, em toda espécie de catástrofe? Chico responde: são essas provações que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. E no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros, quando estamos acumpliciados nas mesmas culpas, porque a lei de Deus é a lei de Deus, formada de justiça e de misericórdia. Questão do livro Chico Xavier dos Ricos aos Problemas do Mundo, página 44. Quero começar, portanto, fazendo um parênteses de reflexão, aproveitando a lição que todos nós podemos tirar com os acontecimentos últimos que foram noticiados durante toda a semana passada. Nós sabemos da profunda dor, do grande sofrimento de todas aquelas coletividades, e nós perguntamos qual o impacto que uma tragédia como esta que aconteceu a semana passada nos causa e quais as mudanças que elas promovem em nós. Catástrofes da natureza que precisarão de décadas para serem corrigidas. Poderíamos nós compararmos essa tragédia, com todo o respeito que os nossos irmãos merecem, com a tragédia decorrente de uma separação? Famílias inteiras se desmantelam, laços que se desmoronam ou se rompem, ferimentos morais e emocionais incalculáveis, avalanches de sentimentos intensos e desastrosos que demandam séculos para se refazerem. Devastação dos bons sentimentos, ausência de solidariedade, intrigas, acusações, vinganças, perseguições, culpas, suicídios, crimes. Criaturas que ficam perdidas, sem chão, e terão de recomeçar, sem saber por onde começar. E como ficam os filhos, em qualquer idade, ante esta catástrofe que representa a maioria das separações? Não separeis o que Deus uniu. Indissolubilidade do casamento, o divórcio. Esse é o tema que o nosso Evangelho nos apresenta. É um tema complexo, que envolve, ou que requer de nós, uma compreensão imparcial das leis divinas, que regulamentam
as relações entre os espíritos que se propõem a compartilhar uma intimidade com propósitos definidos, tendo em vista o seu crescimento espiritual como o crescimento de um determinado grupo. Vamos então, sob a luz deste Evangelho, realizarmos uma análise desprovida de qualquer interesse, e nós vamos assim, se não buscar o aprendizado que nos leve a condutas mais maduras frente aos desafios que nós formos chamados a defrontar. Nós sabemos que a doutrina espírita não tem por objetivo julgar ou condenar a conduta de quem quer que seja, mas a doutrina espírita nos ajuda a um despertar de uma conduta verdadeiramente cristã. Também não é nosso objetivo aqui nesta noite nem julgar, nem condenar as ações de quem quer que seja, nem muito menos oferecer alguma fórmula, alguma regra de conduta, que não é esse o nosso propósito, mas realizarmos juntos um aprofundamento desta lição, que se nós conseguirmos compreendê-la bem, nós vamos promover uma conduta melhor nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Quero aproveitar esse instante para dizer que vou deixar lá na entrada, na biblioteca, onde nós temos os livros para empréstimo, um roteiro que dispõe de uma relação de bibliografia, de estudos só sobre este tema. Então, eu convido a todos que estão aqui presentes para estudar mais detalhadamente, aprofundar nesta questão. Sugiro àqueles que planejam se casar, aqueles que pensam em se separar, para quem vive alguma separação, para aqueles que vivem conflitos familiares, tentando entender a vida a dois. Também sugiro que estude de forma mais detalhada. O nosso tempo aqui é muito curto para a gente falar de tudo, né? E a gente sabe que nós precisamos avançar nos nossos estudos. E só depois que estudarem que toda a bibliografia, que eu sugiro que vocês tomem uma decisão que tiverem que tomar, tá? De forma mais consciente. Eu informo que nessa relação aqui, nós temos apontados 63 livros espíritas e mais 5 outras relações de obras não espíritas. Mas não desanimem, vocês não vão precisar ler todos os livros do prefácio ao final. Encontra-se registrado, né, a página, o capítulo, tudo que está relacionado a este assunto, ok? Bom, então, para os jovens enamorados que aqui se encontram, que sonham em constituir um lar, aos casais aqui presentes, aos irmãos que já passaram pela experiência da separação e por essa razão podem compreender de forma, né, mais direta o que nós vamos dizer, nós então vamos relacionar alguns aspectos de uma maneira simples, de uma maneira clara, onde nós consigamos assim sairmos daqui, pelo menos, pensando nas nossas relações de afeto. Nós verificamos que, em média, são dados estatísticos, nos tempos de hoje, um casamento dura 10 anos. Está muito, né, gente? Mas, sendo que 70% desses casamentos
desses casos, quem pede o divórcio é a mulher. Em dados de 2008, o divórcio no Brasil cresceu 200% em 23 anos, ou um divórcio a cada 4 casamentos. Em 2009, surgiu uma proposta de emenda à Constituição, e que, após ser promulgada, ela simplificou ainda mais o divórcio no Brasil, eliminando aqueles prazos morosos. Então, o divórcio e a separação consensuais podem ser requeridos por via administrativa. Não é necessário ingressar com uma ação judicial para o efeito. Basta apenas comparecer o casal, assistidos de um advogado, a um ofício de registro civil e apresentar o pedido. Essa ação ela é tão rápida, mas é só naqueles casos onde não há filhos menores ou incapazes. Mas ainda assim, nós destacamos a facilidade para se realizar um divórcio no Brasil. Em alguns países, a coisa funciona muito mais rápido. Em Portugal, já existe o divórcio da hora. Então, rapidinho, a criatura já está se separando daquela outra que não deseja mais compartilhar a vida. Sendo assim, além de ficar mais fácil divorciar, ficou ainda também mais fácil para o divorciado se casar de novo. O divórcio acaba se transformando num modismo e num comércio. Constatamos hoje separações milionárias em grandes países, no Brasil também, onde após essa separação, um dos cônjuges entra com algum recurso e tira o máximo que ele pode do parceiro a quem ele dizia amar. Não se trata aqui de ser a favor ou de ser contra. Não é uma questão de rotular o divórcio de certo ou de errado. Mas nós temos, nesse tempo que nós ficamos aqui, condições de analisar essa questão de uma forma geral. Divórcio. Vamos lembrar que divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente aquilo que já está de fato separado. Já no tempo de Moisés existia divórcio quando era necessário. Não era empregado esse termo divórcio, mas era empregado um outro termo. Mas que ainda hoje em algumas regiões, alguns países, ainda se emprega o mesmo termo, que é repúdio. Então usava-se repúdio quando não se desejava continuar a vida conjugal. Então repúdio, na época, era o rejeitar legalmente. O repúdio se daria se ficasse confirmado o adultério. Neste caso, a lei, naquela época, prescrevia a lapidação. E, no caso, seria mais voltado para a mulher. Esse uso bárbaro, ele foi abolido com o tempo e foi substituído por uma outra lei civil, que seria a proibição de um segundo casamento. Com isso, a pessoa que estivesse separada, ela ficava proibida de contrair um novo matrimônio. Isso era para a sociedade uma vergonha, uma desonra, um vexame, como diz no Evangelho, um opróbrio. Então, a lei civil muda de acordo com
as sociedades e muda de acordo com o tempo. Algumas tradições desta época ainda são antigas em alguns países que nós temos acompanhado pela mídia. Em caso de traição, em caso de adultério, uma pena de morte. Por outro lado, a par da lei civil ou da lei humana, vigora uma outra lei que normalmente ela não é observada, a lei divina. Essa lei divina, imutável como todas as leis do Criador, é exclusivamente moral, e a lei de amor, é a lei de amor que envolve todas as leis, sintetiza todas as formas que regulamentam a conduta do Espírito na sua trajetória evolutiva. E essas leis, elas estão inscritas na consciência de todos os espíritos no momento da nossa criação. E essas leis precisam ser estudadas por nós, espíritos, e praticadas por nós, espíritos, encarnados e desencarnados. Vamos verificar aqui o que questiona Kardec em O Livro dos Espíritos, questões 695 e 696. A união permanente de dois seres é contrária à lei natural. Lei natural são as leis universais. Resposta: é progresso na marcha da humanidade. O casamento estabelece a solidariedade fraterna e aparece entre todos os povos, ainda que em condições diversas. Esta foi a resposta. Entendamos, se é um progresso, por que tantas separações? Onde que as criaturas estão se equivocando diante dessas leis? Onde que se encontra a ilusão? Onde o engano? Por outro lado, será que as leis de Deus iriam constranger um só dos seus filhos, constranger alguém a viver com outro que lhe descontente? Pensemos. Vamos verificar em relação a isso o que nos diz ainda Kardec e os Espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 939. Pergunta: visto que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como se dá que, entre os espíritos encarnados, a afeição não esteja frequentemente senão de um lado, e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo repulsa? Como, de outra parte, a afeição mais viva de dois seres pode mudar em antipatia e algumas vezes em ódio? Responde-nos os Espíritos: não compreendes, então, que isto constitui uma punição, se bem que é passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades.
vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o Espírito quem ama e não o corpo, que, dissipada a ilusão, o Espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Então, a resposta dos Espíritos é muito clara. Nós não podemos atribuir desentendimento em relação a essas informações que nós recebemos. Mas vamos buscar mais recursos para entendermos. Um trecho de uma entrevista que foi realizada com Chico, ainda do livro Chico Xavier, dos hippies aos problemas do mundo, capítulo 23, página 95. Eu vou pegar só a parte que o Chico comenta sobre o assunto. Então, diz o Chico: nós que vivemos hoje em dimensões tão grandes de compreensão humana, nós consideramos o divórcio como uma medida humana, medida legítima, porquanto dói ao nosso coração quando ouvimos, nas palavras públicas de nossos grandes magistrados, a palavra, desculpem-me, a palavra concubina, para designar senhoras distintíssimas, grandes mães de família, que estão em segunda, terceira ou quarta união, com absoluto respeito ao regime monogâmico que impera em nossas relações. Essa entrevista, como ela já tem alguns anos, algumas décadas, foi naquela fase em que estava se implantando, a lei no nosso país. Então, já naquela época, o Chico tinha uma visão muito clara a respeito do divórcio e da sua necessidade da introdução das leis, mas também nós vamos perceber como que ele deixa claro em que circunstância o divórcio pode ser utilizado. Nós vamos esperar que dias melhores venham para a família brasileira. O Chico era uma docilidade, E que o divórcio possa ser consagrado por nós todos como medida humana, porque do ponto de vista espírita cristão, muitos talvez afirmem: mas e a dívida de outras reencarnações? É o que passa pela nossa cabeça. E aí? Como que fica a nossa dívida? Muito bem, mas os nossos bancos fornecem moratórias, fornecem reformas. Será que o banco da Previdência Divina está em penúria tal que não nos possa dar tempo para depois resgatarmos as nossas dívidas com determinados companheiros ou companheiras, para que nós não venhamos a cair muitas vezes em delinquência, para salvaguardar os nossos interesses, a nossa integridade mental mesmo? Olha a resposta que ele coloca da legitimidade do divórcio. Nós jogamos as leis divinas
em relação, comparando-a com as leis humanas. Nós esquecemos que a paternidade divina oferece à criatura mecanismos para que ela possa corrigir aquilo que num determinado momento ela se sente incapaz de realizar. O divórcio é uma medida humana, mas nós devemos considerar isso, e digo, na condição de espírita. Nós, os espíritas, precisamos e sabemos respeitar a maioria católica de nossa nação brasileira. Por isso mesmo, fazemos votos para que o soberano pontífice, que nós tratamos com a máxima veneração, e que as suas eminências, os cardeais do Brasil e suas excelências, os senhores arcebispos e bispos do Brasil, possam também abençoar esses nossos ideais, para que o divórcio venha tranquilizar tanto os adultos, a legalizar e legalizar tanto os adultos e jovens que necessitam de semelhante medida, para que a paz e o amor, na fala do nosso caro entrevistador, Dr. Durval Monteiro, para que a paz e o amor reine dentro do lar pátrio do território brasileiro. Isto sem desconsiderar os princípios monogâmicos em que os nossos grupos sociais são chamados a viver. O divórcio é medida humana, é uma lei justa em favor da paz de nossos lares, com emancipação para o homem e emancipação para a mulher, sem as ilusões e fantasias do amor possessivo, do amor egoístico, de um lado ou de outro, porque cada um é senhor do seu próprio destino. Então, esta resposta que o Chico nos fornece, nos ajuda a ir fundo em como que nós podemos utilizar dessa necessidade, se ela vier, e como que nós vamos nos comportar com esse recurso em relação aos compromissos que nós temos abraçado. Vamos buscar ainda, através de Emmanuel, no livro Na Era do Espírito, capítulo 11. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. Então, Emmanuel também, ele é muito direto, muito claro. Recorramos ainda em Emmanuel, livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 164. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do oculto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. Então, outro aspecto que nós precisamos refletir. As coisas, nós temos uma tendência muito grande a fugir, a escapar daquilo que vem nos ajudar a crescer, a nos testar. E nós utilizamos essa justificativa como forma de mantermos a nossa acomodação. Então, é muito importante. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor.
e a consciência sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. Por isso, meus irmãos, a lei civil, ela não é supérflua. E ela vem, de certa forma, corrigir, né, aquilo que de fato está indevido na relação de um casal. Mas nem ela, a lei civil, e nem os compromissos de contrato, porque a lei civil é o contrato que os dois assinam, e com todo o contrato a gente precisava ler bem as cláusulas antes de assinar, tá? Podem suprir a lei do amor. Então não supre a lei civil a lei do amor. Quando a lei do amor, não preside a união, não é o objetivo que leva um espírito a se unir a outro numa existência, frequentemente se separam. Né? Separa-se aquilo que a força se uniu. Então toda união que não existe ali o vínculo do amor verdadeiro, ela tende a não conseguir superar os embates que a vida a dois apresenta na convivência. A união não é uma coisa de brincadeira. Hoje eu caso, se não der certo, amanhã eu descaso. Então é uma forma infantil, imatura, quando ele ou ela entra numa relação já com essa ideia estabelecida, né, pela sociedade, que vão ser resolvidos os problemas. Vou citar, vai dar tempo de citar um trecho de uma história, e essa história, como a gente não vai apresentá-la na íntegra, eu vou deixar também lá na biblioteca, tá? Uma cópia. Depois vocês não tem para todo mundo, mas nós vamos deixar 5 cópias. Quem pegar, tira xerox, devolve para que outros companheiros possam também ler essa história, que eu achei ela muito interessante. Vamos pegar aqui na parte em que o Espírito narra que ela já se encontra numa colônia correcional do plano espiritual. Era um casal, como muitos casais aqui do plano material, e que após determinado período, alguns anos de casados, já com filhos, começou a ocorrer a perda do encanto. Ou seja, aquilo que foi dito anteriormente, passou o encantamento, a ilusão, a realidade veio à tona. Então o casal já não tinha prazer na convivência, na conversa, nos passeios, né? Naquele carinho, naquela atenção. Então todo esse cuidado com o cultivo que nós precisamos realizar, com tudo aquilo que nós gostamos, com tudo aquilo que nós apreciamos. Então, com esse casal aconteceu desta forma. E como é mais, colocando entre parênteses, né, mais usual o homem procurar inicialmente uma nova companheira, aconteceu com esse casal. Até que em determinado momento ela desconfiou, teve depois uma confirmação da infidelidade do companheiro, chama ele em uma conversa e ele confirma e diz para ela que ela fizesse o que ela quisesse fazer, porque ele já havia tomado a decisão dela. E nós sabemos que nessas circunstâncias, tanto um quanto o outro acirra a animosidade, o revanchismo. E esta criatura
situação, ao invés de voltar-se para a reconstrução ou a reconquista do seu parceiro, olhasse para os seus filhos, que eram 3, cuidasse do seu lar, então ela decidiu fazer a mesma coisa que ele. Então ela tomou, né, a liberdade de agir, já que o homem, tanto o homem quanto a mulher, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então ela foi procurar companhia fora do lar. E acabou ficando com um primo muito distante, depois ficou com um amigo do próprio marido, e em um determinado momento o marido descobre. E quando ele descobre, ele vai perguntar para ela, vai tomar satisfação, achando-se no direito de tomar satisfação com a sua companheira. E ela simplesmente responde: mas você não disse que eu pudesse fazer o que eu bem quisesse? Pois eu fiz. E assim finaliza-se uma relação, os dois se separam. Os filhos vão morar com os avós paternos. Passado algum tempo, o marido suicidou-se. E depois de alguns anos, depois que o marido suicida, os filhos voltam para a companhia dela. Só que não a mais respeitam, e ela perde o respeito diante dos filhos, diante da família, e fica uma convivência muito difícil. E ela, aos 30 e poucos anos, ela acaba também desencarnando. E depois de desencarnada, ela se vê numa situação de muita penúria no plano espiritual. Então ela descreve com mais detalhes ao longo da história o lugar onde ela estava. Então, de repente ela se vê arrastada por um grupo de espíritos, vampiros do sexo, que a envolveram e a levaram para regiões aqui mesmo na costa, onde ela era tratada de uma forma brutal. Ao longo do tempo, ela consegue se desvencilhar e se vê atraída vibratoriamente para uma outra região, como se ela estivesse escorregando. E quando ela vai aproximando dessa região, ela ouve gritos, lamentos, choros, toda espécie de sons assustadores. E quando ela dá a perceber, ela está diante do marido, o espírito do seu marido desencarnado. E numa região dos suicidas. E ela se sente extremamente angustiada, arrependida. Ela chora, ele não a reconhece. Ele está todo disforme, cabelos, barba, roupa toda rasgada, todo sujo. Ele não a reconhece. Ela chama por ele e ele não a reconhece. Ela tenta se afastar. E aí ela ouve de outros espíritos que estavam ali dizendo o seguinte: aqui divórcio não vale. Então ela não tinha como se afastar. E ela permanece por um tempo que ela se perde, observando aquele espírito que ela tanto tinha amado. No lapso de consciência, ele pergunta: onde estão nossos filhos? O que nós fizemos do nosso lar? E antes que ela respondesse, ele novamente entrou em estado de confusão e não mais conseguiu ouvi-la. E assim passou-se o tempo incontável. Até que em determinado momento ela ouviu alguém falando para ela: recorre à oração. E naquele momento ela ora. Depois que ela consegue se refazer melhor, ela vai sendo recolhida. Então, resumir bem a
lagosta terrena, a qual aportam os náufragos do casamento. É uma colônia educacional. Dentre seus vários departamentos, sobressai o departamento de educação para o casamento. Aí ela fala que lá é bonito, cheio de luzes, né? Coisas, ela descreve bem o lugar onde ela estava. Quantas vezes um dos cônjuges que se esforça para agradar o outro, o qual, como que não nota, não procura aproximar-se, criando assim problemas de compreensão que facilmente seriam evitados com um pouco mais de carinho, de atenção de parte a parte. Uma boa palavra para o ser amado, um sorriso, um pequenino gesto de amor, valem mais para a felicidade do lar do que uma joia de alto preço. É de fazer pena, do lado de cá, assistir às aflições dos maus maridos e das más esposas, responsáveis pela destruição dos lares, impedindo que se desenvolvessem espíritos programados para eles. Quando aqui abrem os olhos, é tarde, muito tarde. Cuidem os cônjuges de que seu lar seja uma fortaleza contra os maus. Cuidem de seus atos e de suas palavras, para que haja o respeito e a compreensão mútuos, base essencial de um bom casamento. Quem com Cristo quer viver não pode falir na instituição sacrossanta do matrimônio. Engrandeçam-se os cônjuges no santuário do lar, e os que falharam, corrijam-se, que ainda é tempo. Futilidades, rusgas, incompatibilidade de gênios, desavenças que podem ser evitadas e sem custo perdoadas, orgulho, vaidade e outras causas comumente se apresentam ao casal e são citadas para justificarem a separação. São tidas no plano espiritual como motivos destruidores da oportunidade de os cônjuges se redimirem entre si, queimando um karma comum aos dois. E o motivo que os separou continua no além-túmulo, alimentando o ódio entre os cônjuges, porque o desquite não está no karma de ninguém. E quando tomam consciência do ato praticado e da oportunidade de redenção perdida, entregam-se a desesperos inconcebíveis. Porque se houve união dos dois, foi para que juntos lapidassem seus espíritos, manchados pelos erros do passado e cometidos de parceria, para que se respeitassem mutuamente, partilhando o mais possível dos mesmos ideais. E na sequência do casamento, os filhos tivessem carinho e proteção, amor e orientação, enfim, braços amigos que os acalentassem, o lar de seus pais, o verdadeiro lar deles, filhos, o sentimento de mãe, que é tudo para eles, realizando assim o planejamento reencarnatório. No além-túmulo não há distratos, nem desquites, nem divórcios, nem separação. As leis terrenas vigem no plano espiritual. As leis terrenas não vigem no plano espiritual. Lá, os laços do matrimônio se desatam naturalmente, liberando os cônjuges, uma vez que bem cumpriram com seus deveres até o fim. Então fica bem claro para a gente. E os necessitados um dia, quando só o Altíssimo o sabe, terão de noutra etapa reencarnatória reconstruírem o lar que destruíram, trazendo para ele os filhos que se transviaram,
como consequência da separação dos pais, que são responsáveis pelo desencaminhamento deles e corréus nos erros que praticaram. Nessa história aqui, as 3 crianças que se tornaram adultas, o jovem adentrou para o caminho do alcoolismo, a jovem, uma delas, para a vida mais liberal. E, inclusive, ela narra que no dia que ela desencarnou, as filhas que estavam no velório, debruçadas sobre o caixão, lamentavam ter de estar naquele momento ali, deixando de ir aos compromissos noturnos, aos programas noturnos que elas haviam marcado. Então, os cônjuges que não se entreguem ao adultério, nem ele, nem ela, o adúltero ou a adúltera, ao desencarnarem, caem nas mãos de espíritos inferiores obstinados no sexo, os quais os envolvem de tal maneira que os levam a terem uma vida vampiresca em espeluncas imundas, terrenas. E só com o perpassar do tempo e com extrema dificuldade é que conseguem liberar-se de seus captores. O que me livrou deles foram as lágrimas de amargo arrependimento que derramei aos pés do meu marido, lá na região do Vale dos Piscinas, onde ele estava. Espírito Clarinda, uma irmã de vocês, do livro O Evangelho das Recordações, Memórias, página 157, de Eliseu Ribonati. Agora, vamos chegando ao entendimento final. O que é mais humano, mais caridoso, mais moral? Encadear um ao outro, pessoas que não estão podendo viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade? Lembrando aquilo que o São Brás começou falando no começo. Cada um de nós somos espíritos livres. Nós não podemos aprisionar nem obrigar ninguém a conviver conosco. E nós não podemos também viver forçosamente na companhia de ninguém. Por isso que foi dado a cada espírito a capacidade da inteligência, do raciocínio, foi dado o livre-arbítrio, foi dada a consciência e foi fornecido aí para todos nós os ensinamentos. E ainda Jesus já nos dizia: ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir, veja aqueles que têm olhos para ver. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos enganar aqueles que convivem conosco. Aqueles que já conhecendo estas coisas, se acharam um dia ante a situação dessa natureza, e apesar de todos os esforços empregados para manter o lar, essa convivência tornar-se insustentável, não tenham dúvida, meus irmãos. Deixe ir o companheiro ou a companheira. Prossiga a sua trajetória. Lembre-se que você é um espírito único, individual. Não deposite a sua felicidade nas mãos de ninguém, dizendo: eu tenho que casar, eu tenho que viver porque fulano me faz feliz. Ninguém faz ninguém feliz aqui nessa terra. Nós nos fazemos felizes com as nossas ações, com a nossa conduta, com a nossa consciência reta. Ninguém faz ninguém feliz. Então, evitemos danos maiores, chafurdando o espírito no lodaçal da vingança, do ódio, da baixaria, os crimes passionais que acontecem por imprevidência, por egoísmo, por descuido, por invigilância. Mas antes de chegarmos lá, com uma necessidade de separação, reflitamos. Quantas uniões
se realizam como fuga da solidão. A criatura tem medo da solidão e não vislumbra nenhum processo na vida de realização, de crescimento, de aprendizado. Então se une para fugir da solidão. Quantas uniões, meus irmãos, são concretizadas por mecanismos escuros, utilizando-se daqueles recursos que nós sabemos, chamados, amarração para o amor, coisas de natureza tão inferior, com todo o respeito às criaturas que ainda estão recorrendo, por ignorância, por desconhecerem a esses recursos. Quantas uniões se realizam para consertar uma gravidez? É consertar, entre aspas, um erro com outro erro, vinculando-se, aumentando a problemática dos espíritos envolvidos. Quantas uniões em falar dos interesses financeiros, sociais, os status, o poder que atrai para o matrimônio, interesses de numerosas famílias. A mídia nos mostra isso todos os dias. Nada justifica a insensatez desse comportamento, e as consequências são muito pesadas. Então, meus amores, meus irmãos, abracemos a responsabilidade, com responsabilidade, o compromisso do matrimônio. Aqueles que ainda vão assumir, aqueles que já são assumidos, aqueles que convivem com as dificuldades no lar. Vamos estudar, vamos buscar todos aqueles recursos que nos ajudem, porque tudo passa. Nós sabemos, tudo passa. Uma existência muito curta, nós não conseguimos realizar nem um décimo daquilo que nós viemos programados para realizar. Então não devemos perder tempo. Então todos nós, homens e mulheres, espíritos necessitados da grande misericórdia do nosso Pai, temos que ser muito mais responsáveis. Não sejamos verdugos dos companheiros e companheiras que aceitaram nosso convívio, apesar dos nossos muitos defeitos. Que Jesus nos abençoe, que aquela paz que nós iniciamos permaneça conosco, mantendo a mesma fonte de amor entre nós e a espiritualidade. Obrigada a todos pelo carinho, pela sustentação, e é sempre uma alegria muito grande estar aqui com todos. Vamos lembrar mais uma vez que vai ficar disponível essas referências para vocês, para quem quiser estudar. Que Jesus